Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jéssica e o nosso trabalho é sobre Política Nacional de Saúde dos Povos Indígenas. No Brasil, há aproximadamente 817.963 indivíduos indígenas, 305 etnias, onde são faladas 274 línguas diferentes. Eles organizam suas vidas a partir de padrões culturais próprios, herdados de muita resistência e persistência frente às agressões coloniais, o que também é visto até hoje diante das explorações de suas terras. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a história resumida e a legislação de saúde indígena. Durante o período colonial, os povos indígenas, com a chegada dos colonizadores, sofreram maus tratos, trabalhos forçados, confinamentos e sedentarização. Centenas de povos desaparecem com o processo de colonização, onde se destacaram as práticas da escravidão, das chacinas, das guerras e das epidemias por doenças infecciosas. Desta forma, podemos afirmar que, em relação ao Estado brasileiro com os povos indígenas, sempre foi marcado pelo preconceito e pelo descaso. Quem cuidava da questão da saúde indígena na época era a Igreja, através dos missionários, mas de forma extremamente precária. Durante o período rondonista do século XX, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, Decreto da Lei nº 8.072, do dia 20 de junho de 1910. Ele era um órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, que se destinava a proteger os índios, mas também tinha como objetivo integrar a comunidade indígena à sociedade, muitas vezes não levando em considerações as suas crenças. Nesse período também, a assistência à saúde era precária e descontínua. Bom, na década de 50, foi criado o SUSA, que era o Serviço de Unidades Sanitárias, que tinha como objetivo prestar assistência na área de saúde indígena e rural de difícil acesso. As ações eram de vacinação, atendimento odontológico, controle de tuberculose, malária e entre outras doenças transmissíveis. Na década de 60 e 70, foi criado o FUNAI, que nasceu de função de denúncias contra o SPI, devido à má gestão, à falta de recursos financeiros e à corrupção. A FUNAI tem como objetivo proteger e promover os direitos dos povos indígenas. Então, a FUNAI ela começou a ser responsável pela saúde do índio. Décadas de 80 e 90. Foram criadas as primeiras iniciativas de saúde para a criação de um sistema de saúde indígena. Ocorreu a primeira Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que estabeleceu os princípios para o funcionamento do Sistema Único de Saúde, aprovado na Assembleia Constituinte de 1988. Essa conferência contou com a participação de um pequeno grupo de lideranças indígenas e organizações de apoio, e propôs, pela primeira vez, em caráter oficial, um modelo de atendimento específico e diferenciado aos povos indígenas do Brasil. O Conselho Nacional de Saúde aprovou a Resolução número 11, criando uma Comissão Intersetorial de Saúde do Índio, CISI, formada por representantes do governo federal, ONGs e por representantes indígenas. O objetivo era assessorar o Conselho Nacional de Saúde na elaboração de princípios e diretrizes das políticas do campo de saúde indígena. Por pressão do movimento indígena em todo o país, e atendendo à determinação constitucional que instituiu o Sistema Único de Saúde, o governo federal transferiu a responsabilidade pela coordenação das ações de saúde indígena da FUNAI para o Ministério da Saúde, através do Decreto número 2391. Logo após, foi então constituída a Coordenação de Saúde do Índio, o COSAI, com a função de implementar um novo modelo de atenção à saúde indígena de forma compartilhada com o FUNAI. Ainda nas décadas de 80 e 90, foi realizada a 9ª Conferência de Saúde. Foi quando foi denunciada a péssima situação de saúde dos povos indígenas. Foi realizada também a 2ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde dos Povos Indígenas. E em 1994, foram criados distritos sanitários indígenas do leste de Roraima e do Xingu, que se tornaram modelos de referência para a criação de outros distritos pelo país. É aprovada a Lei 986, a Lei Arouca,
A Lei Arouca determinou que o governo federal instituísse o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, SASI-SUS, tendo por base Distritos Sanitários Especiais Indígenas, o DISEIS. Foram, então, criados 34 DISEIS através da Portaria 852/1999. O artigo 231 da Constituição Federal de 1988 tem como objetivo proteger e respeitar a população indígena. O artigo diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Voltando na primeira lâmina do slide, a gente viu que a população indígena ela foi escravizada, tomaram o território dela, ela foi desrespeitada. Então, assim, esse artigo ele tem essa função de proteger para que tudo isso não volte a acontecer, para que não tenha esse preconceito, né, diante dessa situação. Nós citamos o capítulo 5 da Lei 8080, pois é de grande importância a atenção à saúde indígena, onde leva em consideração a realidade local e a diversidade cultural, visando que o modelo de atenção à saúde desses povos deve ser de forma diferenciada, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. Os anos 2000. Foi aprovado em 31 de janeiro de 2002, com a edição da Portaria 254, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. O propósito dessa política é garantir o acesso à atenção integral à saúde desses povos, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, respeitando as suas culturas e história, e reconhecendo também a eficácia de sua medicina. Mesmo com a criação do subsistema, teve grande esforço em fazer funcionar esse modelo assistencial. Com a criação do subsistema de atenção à saúde indígena e dos distritos sanitários, quase todos os serviços de saúde passaram a ser executados através de convênios, com organizações da sociedade civil e com alguns municípios. A perspectiva era de que a União transferisse a gestão e execução das ações de saúde indígena para terceiros. Essa política proposta pelo governo foi aceita por muitas organizações indígenas, mas com a condição de que a solução para a administração da saúde fosse temporária. Em 2006, ocorreu a 4ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, em razão do agravamento dos problemas recorrentes na gestão, como o autoritarismo e a corrupção da FUNASA. Os índios pediam por reformas e pela criação de uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, na qual direcionasse toda a gestão de saúde. Somente em 19 de outubro de 2010, com o Decreto 7.336, é que foi criado o SESAI, e a saúde dos povos indígenas passou a contar com uma secretaria especial, vinculada diretamente ao Ministério da Saúde, que passou a atuar de forma descentralizada, por meio dos distritos sanitários. Entre as atribuições do SESAI estão criar condições necessárias para que os distritos tenham autonomia administrativa e financeira, ter plano de carreiras profissionais, garantir a participação indígena em todas as instâncias, entre outras. Mesmo com essas mudanças, as comunidades ainda eram submetidas a condições inadequadas de sobrevivência pela ausência de saneamento básico, assistência médica e ações preventivas, tendo como principal problema nas aldeias a morte infantil, principalmente causada por verminoses e parasitoses. Em dezembro de 2012, foi realizado o Dia D da Saúde Indígena, com a finalidade de chamar a atenção do poder público e da sociedade brasileira para o triste quadro de saúde indígena no Brasil. Em 2013, ocorreu a convocação da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, com o tema Subsistema de Saúde Indígena: Direito, acesso, diversidade e atenção diferenciada. Esse é o modelo do qual é seguido hoje em dia, que se baseia em um modelo de gestão e de atenção descentralizada, com autonomia administrativa, orçamentária, financeira e com responsabilidade sanitária.
A estrutura do atendimento nos distritos conta com postos de saúde, com os polos base e as casas de saúde indígena. A rede de serviços tem como base de organização serviços de saúde nas aldeias, que contam com a atuação do agente indígena de saúde, com atividades vinculadas a um posto de saúde. Os polos bases se constituem na primeira referência para os agentes de saúde, que atuam nas aldeias. Podem ser localizados numa comunidade indígena ou em um município de referência, e contam com uma equipe multiprofissional, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e dentista. As demandas que superam a capacidade de resolução no nível dos polos base são direcionadas para um serviço de referência do SUS, que pode ser desde um hospital de pequeno porte a um de grande porte, dependendo da complexidade de cada caso. As casas de saúde do índio são locais de recepção e apoio ao índio, que vem referenciado da aldeia ou do polo base. São localizadas em municípios de referência e têm como função facilitar o acesso da população indígena ao atendimento secundário ou terciário, servindo de apoio entre a aldeia e a rede de serviço do SUS. Aí a gente viu que a 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena era para ter sido realizada o ano passado. Porém, parece que já foi remarcada 2 vezes. E agora, pela 3ª vez, está para ser realizada entre o dia 1º de julho a 4 de julho de 2020, com o tema Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, Atenção Diferenciada, Vida e Saúde nas Comunidades Indígenas. Os povos indígenas possuem uma história de mais de 500 anos de resistência e luta para a construção de um modelo de atenção diferenciada à saúde. O subsistema ampliou o acesso dos indígenas às ações de atenção à saúde em todos os níveis. Porém, ainda existe muito a ser feito. Temos visto, com o estudo das leis do SUS, que na lei é tudo muito bonito, muito correto, e que era um modelo a funcionar. Porém, quando vemos que tal assistência não funciona, o problema está na gestão. Os problemas gerados na saúde indígena acontecem por causa da má administração de recursos ou até mesmo quando esse recurso não chega até eles. Esse estudo foi muito importante para nós, para podermos nos situar com a realidade de outros povos e conhecer mais sobre o sistema de saúde deles. Aí aqui está as referências de onde foi tirado o nosso trabalho, incluindo o site do Ministério da Saúde e a nossa equipe.